Todos os anos produzimos bilhões de litros desse líquido. Mas o que esse líquido tem que o torna admirado e utilizado para muitas aplicações? O etanol da cana-de-açúcar é provavelmente o combustível mais importante que temos. Ele movimenta milhões de pessoas, emprega outras tantas e tem muitas qualidades. Impossível para um brasileiro andar pelas ruas sem encontrar um automóvel que não seja movido por ele. O etanol é um combustível derivado principalmente da cana-de-açúcar. Ele sempre esteve presente na vida dos brasileiros desde o tempo do descobrimento. É impossível não falar dele quando falamos em biocombustíveis. O etanol é o combustível mais limpo produzido no país. Menos de 2% da área agricultável é utilizada na sua produção. É muito fácil de ser encontrado, mas não na sua forma original. Diferente do petróleo, que é extraído do subsolo e geralmente em águas profundas, o etanol é produzido de vegetais. Na Europa, é a beterraba. Nos Estados Unidos, o milho. Na Ásia, a batata inglesa e a mandioca. E no Brasil, a cana-de-açúcar são as fontes de extração do etanol. Em 1975 foi criado o Proálcool. Ele introduziu no país a cultura do carro a etanol. O Proálcool ele surgiu como resposta do Brasil à primeira crise do petróleo. E isso foi uma preocupação meramente econômica naquele momento, que ao longo do tempo trouxe um grande impacto ambiental, que foram a redução das emissões. Na época, o Brasil importava 80% de sua necessidade de petróleo. Aqui teve como primeira iniciativa a produção de etanol para adição à gasolina. E produzir etanol para alimentar motores deu muito certo. Depois, na segunda crise do petróleo, se partiu para a criação do etanol puro, com o desenvolvimento do motor específico para rodar com etanol. Esse combustível limpo, renovável e plantado incentivou a indústria nacional a produzir carros movidos a etanol. Desde então, o país domina o ciclo completo da produção de etanol a partir da cana. Hoje, lavouras altamente produtivas, modernos equipamentos de preparo do solo, de plantio e de colheita, fazem a produtividade dos canaviais triplicarem a cada década. Diferente do passado, visitando uma usina hoje, a gente percebe a tecnologia e as mudanças pelas quais o setor passou. O processo de produzir etanol é relativamente simples e bem conhecido. Para produzirmos 1 litro de etanol, são necessários aproximadamente 100 quilos de cana-de-açúcar. O truque está em separar o caldo da cana do bagaço. Nessa microdestilaria podemos explicar bem o processo. Primeiro, a cana plantada no campo é colhida. Depois, prensada. Como resultado, sai esse caldo esverdeado com altíssimo teor de açúcar. Pelas tubulações, ele chega até estes tanques, onde será fermentado. É nesse estágio que se produz o álcool. A fermentação é um processo natural feito por micro-organismos vivos. As leveduras, que são micro-organismos vivos, que são retiradas da própria cana, selecionadas em laboratório, secadas e embaladas, é que vão fazer essa transformação. A levedura, quando em contato com a calda, desencadeia um processo incrível. Com uma fome voraz, os micro-organismos comem o açúcar da calda. O líquido que resulta desse processo nada mais é que o etanol.
Para ficar puro e cristalino, ele passa por um processo de destilação. Neste equipamento, submetido a altas temperaturas, ocorre a destilação que separa a água do etanol. Como resultado, surge este líquido cristalino, inflamável, solúvel em água e com 93% de pureza, o etanol hidratado. Por ter mais de 35% de oxigênio em sua composição química, o que resulta da queima do etanol é calor sem fuligem. Nessa microdestilaria, localizada no Instituto Federal Farroupilha, em Jaguari, Rio Grande do Sul, o etanol produzido sai direto da destilação para o tanque de combustível dos automóveis do Instituto. Para ser misturado à gasolina, o governo exige ainda que ele seja desidratado. O etanol anidro tem 99% de pureza, praticamente sem água. Há décadas, o governo obriga as distribuidoras a misturar o etanol anidro à gasolina, num percentual de até 25%, com o objetivo de reduzir a poluição e incentivar o setor. Cria um mercado interno seguro, garantido para o consumo dessas matérias, dessas fontes renováveis. Seguindo o modelo brasileiro, outros países no mundo, como Estados Unidos, China e Índia, também adicionaram etanol anidro à gasolina. No Brasil, são mais de 400 usinas iguais a esta. Produzem mais de 25 bilhões de litros de etanol anualmente. Eles são distribuídos por mais de 35 mil postos de combustíveis Brasil afora e alimentam a maior frota de veículos movida por uma fonte de energia renovável do mundo. A fermentação do açúcar em etanol é milenar. Foi uma das primeiras biotecnologias utilizadas pelo homem para a produção de bebidas alcoólicas. Mas, no Brasil, o etanol representa muito. Desde 2005, existem aviões de pulverização fabricados no Brasil movidos a etanol hidratado. Na cidade de São Paulo, já circulam ônibus movidos a etanol. Em 2010, a indústria nacional comemorou 10 milhões de veículos flex. Então, se a gente pretende manter a participação de renováveis na matriz da forma como está, da ordem de 45% a 47%, nós temos que dobrar a nossa oferta de energia renovável. E isso virá de diversas fontes. Isso virá de hidrelétrica, de solar, de biomassa, de eólica, porque é muita energia que a gente precisa. Para dobrar a produção de etanol, o país tomou algumas medidas. Fez o zoneamento agroecológico, definindo as áreas que podem receber o plantio da cana, e incentivou as pesquisas com fontes alternativas de energia. Uma delas é o sorgo sacarino, que a Embrapa vem testando com as usinas para incrementar a produção de etanol na entre-safra da cana. Não faz muito, os pesquisadores estão falando no etanol de segunda geração. Etanol de segunda geração é que se possa usar matérias-primas menos nobres, digamos assim, para produzir algo que é importante, que é um combustível, mas que não é nobre, que a gente usa para queimar, na verdade, para produzir energia. Produzido a partir do bagaço e da palha da cana, do capim e da madeira, eles poderão dobrar a produção de etanol no país sem aumentar a área plantada. Você vai poder produzir até 80% a mais de álcool na mesma usina sem plantar um pé de cana a mais. É um grande negócio. O etanol de segunda geração ainda passa por descobertas que estão sendo feitas nos laboratórios e nos campos experimentais da Embrapa. É ter uma tecnologia que permita produzir etanol de segunda geração com baixo custo. Há um esforço muito grande dos pesquisadores para encontrar enzimas e micro-organismos que viabilizem a produção em grande escala do etanol de segunda geração. Já tem informações que nos permitem dizer que a gente pode sim utilizar essas gramíneas forrageiras, né, principalmente o capim-elefante, a braquiária e o pânico, para essa finalidade de produção de etanol de segunda geração. As pesquisas apontam para uma produção de 8 a 12 mil litros de etanol por hectare,
com o capim-elefante. Nós continuarmos tendo o incentivo governamental que estamos tendo. Se nós continuarmos desenvolvendo e treinando profissionais, como a gente vem fazendo junto com as universidades, nós só temos a crescer nesse setor. O futuro do etanol de segunda geração é promissor.